Hoje eu estou bem feliz para começar um novo projeto, o Açúcar no Alho. Bom, não tem nada a ver com culinária desastrosa. Aqui a ideia é falar sobre arte, cultura, empreendedorismo e um pouco de excentricidade como Açúcar no Alho. E mais feliz ainda porque é um projeto em família e eu estou como companheiro nesse novo projeto, nessa nova ideia, meu filho. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Moura e como esse projeto é um projeto em família, nossa convidada não podia ser outra, mais especial, minha pequena grande irmã. Graduada em música, pós-graduada em arte e educação, professora de música, professora de arte, bailarina e artesã. Minha querida Anita Queiroz. Muito bem, minha filhota. Agora sim, projeto em família completa. Olha que prazer estar com essa dupla aqui, hein? Anita, vamos começar pelo seu nome. Você sabe de onde veio o seu nome? Sim. Manda ver. Então segundo é você. Meu pai. É você que é entrevistada, você que é a convidada. Segundo meu pai, meu nome veio de um livro, do livro da Olga Benário, cujo a filha da Olga se chamava Anita. Se eu não me engano, foi em homenagem a Anita Garibaldi. Muito bem. E aí o meu pai, jovenzinho, leu o livro e gostou do nome e falou que um dia teria uma filha com esse nome. Legal, tô feliz que ela tá com boa memória. A história é essa mesmo. Qual é a lembrança mais antiga que você tem do seu contato com a arte? Você se lembra? O que você poderia me dizer? Mais antiga? Eu acho que a mais antiga é desde quando eu nasci, pela fotografia, através de você. Sim, isso é o que te conto. Agora eu quero saber daquilo que você se lembra, assim, o seu primeiro contato. Uma primeira peça que você viu, primeira música que você prestou atenção, enfim. Sim, Como é que a arte entrou na sua vida? Eu não tinha essa consciência ainda de que a arte entraria na minha vida. Mas eu me lembro muito de estar com a minha mãe nos bastidores dos teatros. Porque quando eu era bem piquitita, né, bem nenenzinha, assim, digamos assim, ela trabalhava com teatro, era iluminadora, e aí eu me lembro muito desses bastidores, assim, de brincar por ali, de ir nos ensaios, e eu sempre gostei de estar ali brincando no palco, de estar atrás das cortinas, de ver o público entrando ali, escondidinha. Isso é uma memória boa que eu tenho dessa época dos palcos. Eu só não tinha essa noção de que um dia eu estaria nesse meio. Mas eu sempre gostei muito disso. E depois você foi estudar música. Antes da faculdade, você já estudava música? Sim, isso? Comecei a estudar com mais ou menos 11 anos. E foi flauta doce. Flauta doce. E por que a escolha da flauta doce? E por que a escolha de estudar a música? Como é que isso surgiu? Não sei. Eu não lembra. lembro. Eu sei que a música... Eu não sei, acho que entrou na minha vida assim por acaso. Eu não sei se foi uma referência de alguém que eu vi. Realmente não lembro. Eu não lembro se eu pedi, né, para estudar. Eu sei que eu comecei a estudar com mais ou menos 10, 11 anos, assim. E fui levando, né? Fui fazendo os cursos até entrar na faculdade e me formar aí nessa área. Mas foi um processo natural da flauta? Você já, quando começou a estudar flauta, você já começou a visualizar isso como profissão, fazer uma faculdade? Ou... Não, eu estudava só porque eu gostava mesmo, né? Eu entrei na faculdade de música, que é a FAMES, né? Faculdade de Música do Espírito Santo, mas lá não é só faculdade, tem curso técnico, tem curso de música livre, né? Que é o CFM. E aí eu fiz o CFM de flauta doce e lá no CFM, que era só um curso de flauta, eu descobri que tinha graduação, né? A licenciatura, bacharelado. E aí eu fiz a inscrição, fiz a prova. Na época, eu era muito nova, assim, né? Adolescente mudando para fase adulta, descobrindo a faculdade. Então eu não sabia muito a diferença entre licenciatura e bacharelado. Eu simplesmente me inscrevi, entrei e no meio do caminho eu descobri que eu estava fazendo a faculdade e que eu ia ser professora de música. Então me diga qual é a diferença entre licenciatura e bacharelado. Então, a licenciatura ela é mais voltada para o aprendizado nosso, né, para a educação. Então, a gente
é habilitado a dar aulas, que é o meu caso, né? Eu posso ser professora de música e também professora de artes, né? Já que a música faz parte dos tipos de arte que existe. O bacharelado, ele é mais o instrumental, né? Quem tem um curso de bacharelado, por exemplo, ele não é permitido dar aulas em escola regular. Para escola precisa ser licenciatura. Ele pode tocar numa orquestra, né? E poderia dar aula de música mesmo, em particular. Sim, aula de música particular, porque é mais voltado para o instrumento, não só para a educação. E em algum momento você pensou em passar de uma coisa para outra, se dedicar ao instrumento, ou estava feliz com a licenciatura? No iniciozinho, quando eu descobri que eu ia ser professora, eu não fiquei muito feliz não, de verdade, porque eu estava muito focada ali no instrumento, então para mim eu ia me formar em flauta doce na época. Mas você só chegou a estudar flauta ou depois foi para outros? Depois, dentro do curso da licenciatura, eu tive matéria optativa de violino. E aí eu comecei a estudar violino porque eu gostei do violino ali, tendo contato com outros colegas e tal. E aí eu pensei em trocar de instrumento, mas eu queria o instrumento em si. Eu não queria ser professora. E aí eu fui gostando, né? Conforme foi passando o tempo, assim, eu fui gostando, eu fui aceitando aquilo ali mesmo. E aí eu comecei a gostar de dar aula. E aí comecei a estudar o violino, apaixonei pelo violino. E fiquei com as duas coisas, assim. Você chegou a tocar em orquestra também? Eu cheguei a tocar na Orquestra Escola da FAMES. E na época, né, alguns anos atrás, eu trabalhava na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música, né, a FAFI. Então eu era professora de música numa escola de dança, dava aula para as bailarinas e tinha a turma de música também. E aí tinha a orquestra também da FAMES. Aí eu tocava na orquestra tinha a orquestra da FAFI. Aí eu tocava na orquestra da FAFI e também tocava na Orquestra Escola da FAMES. Chegou a fazer violão também, alguma coisa? Dentro do curso de licenciatura, uma das disciplinas é violão. Porque tem as disciplinas práticas, que é a base para os professores. Então, era um instrumento harmônico, que na minha época era só violão, mas parece que tem piano também. Flauta doce, então a gente era obrigatório, né, fazer. Como já era o meu instrumento, eu dominava essa disciplina. E tinha canto coral como disciplina, tinha técnica vocal e regência e percussão. Então essa é a base para todos os professores, né, para a formação dos professores. E eu sei que você andou compondo também alguma coisa. Tive aula de composição também. É uma das disciplinas do curso, é a composição. Então a gente tinha que dominar um pouquinho ali a teoria, a harmonia, para fazer essa composição. Mas não se empolgou com a ideia de ser compositora? Não. Não, na época eu tinha muita dificuldade com teoria musical. Ironia do destino, porque hoje eu sou professora de teoria musical. Hoje é uma área que eu domino, pelo menos o básico, né, da teoria musical, eu domino bem, mas na época eu tinha muita dificuldade e eu não gostei muito, assim, da ideia de compor. Era muita informação para minha cabeça. Então... E a sala de aula? Quando você entrou a primeira vez numa sala de aula, como é que foi isso, essa experiência? Foi desesperador. Eu comecei dando aula para criança, né, bem pequenininha, era o que eu gostava. E na época eu falava, nunca vou dar aula para adolescente, para adulto, não, meu negócio é bebezinho, é criancinha pequenininha, educação infantil. Aí eu entrei, fiquei muito nervosa, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei dar aula, fiquei desesperada. Mas como era estágio, né, minha primeira vez em sala de aula foi estágio, então tinha um apoio ali, às vezes o estágio era em dupla ou em grupos, então tinha outros colegas. Eu fui para escolas que a escola me ajudava muito também. Então foi um pouco assustador, porque eu nunca tinha feito isso na vida. Mas eu fui aprendendo, né? Foi dando certo. Foi tomando gosto? É. Já chegaram a te confundir com um aluno? Muito!
muito. Já levei bronca de coordenador. É mesmo? Conta essa história, Quando eu cheguei. Porque quando eu comecei a dar aula de arte, né, em escola regular, escola estadual, a minha primeira vez na escola, né, o primeiro dia de aula, eu passei no corredor, eu fui entrar na sala de aula, a coordenadora gritou no final do corredor: mocinha, por que você está sem uniforme? Aí quando eu virei, ela me viu cheio de livro na mão, assim: ai, a professora nova, desculpa. E uma outra vez eu estava fazendo atividade na sala de aula, os alunos todos em pé, porque era uma atividade relacionada a teatro, né, performance, essas coisas. Então eles estavam todos em pé e eu estava circulando no meio deles. Aí a mesma coordenadora chegou na porta: o que está acontecendo aqui nessa sala? Cadê a professora? Aí eu levantei assim: oi, tô aqui. Ai, desculpa, fechou a porta. Então já levei bronca, já fui confundida com um vigilante, falando que eu não podia entrar na sala dos professores. O vigilante deu bronca? Vigilante, eu subi a escada. Aluno não pode subir, não. Eu falei: não, eu sou professora de música e tal. E pelos alunos? Algum aluno já te confundiu com aluno também? Os alunos em si não, porque eles me conheciam, chegava, Mas como eu sempre dei aula para terceiro ano, eu usava o uniforme deles de terceirão, de formatura. Então, o aluno em si não me confundia, mas como eu sempre estava com o mesmo uniforme, às vezes eles passavam por mim como se eu fosse um deles. Sim. E paravam do meu lado: professora, é você que tá aqui e tal. Mas dessa forma. Eu passei, as primeiras camisas tinham só o meu nome, e depois eu passei a colocar Prof. Anitta, para saber que era a professora e não o aluno. E a sua experiência como veterinária? Conta pra gente, como é que foi essa passagem por esse mundo? Aí, do nada, no meio da arte, eu resolvi pegar um caminho assim diferenciado. Na verdade, a veterinária era o que eu sempre quis na vida, Pelo né? menos é o que você dizia quando era criança. Quando era criança, desde bem pequena, eu falava que eu queria ser médica dos bichinhos, veterinária, e era o que eu queria para minha vida. A música, como eu falei, né, foi por acaso, eu entrei no curso, não sabia nem o que era direito. No início, não gostava de dar aula, nem nada. Eu falei: eu quero ser veterinária. Mas eu concluí a faculdade de música, concluí o meu TCC e 6 meses depois eu estava no curso de veterinária, porque era o que eu realmente queria fazer. Mas foi imediato. A lembrança que eu tinha é que seria um tempo maior entre uma e outra. Não, foi quase que... Foi coisa de 6 meses, assim. Aí eu entrei e, inclusive, na época, eu já estava até fazendo uma pós-graduação. Então, eu já estava numa pós-graduação de arte e educação. E também fazendo curso de veterinária. E aí eu já dava aula, fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu fiz um longo período assim do curso, fui quase até o final. Mas aí no meio do caminho eu vi que não era para mim. E inclusive foi a veterinária que me fez gostar de ser professora. Que legal. Não tem nada a ver, porque aí eu vi, eu não gostava, né? De início eu ficava meio assim: ai, não é isso, não quero dar aula. Mas na veterinária eu descobri que também não era exatamente aquilo. E aí eu descobri que, além de gostar muito de animais, a gente tem que gostar também da medicina. E lá dentro eu percebi que eu não gostava da medicina, eu só gostava dos animais. Mas isso é uma ilusão que a maioria das crianças e do adolescente, quando fala em ser veterinário ou qualquer uma outra profissão, a gente vê o lado bom, o lado lúdico da coisa, né? E tem um desafio muito grande. E eu compartilho isso com os meus alunos também. Quando tem aluno que fala que quer ser veterinário, aí eu falo toda a minha história, né? Eu falo: ó, você tenha em mente que você precisa gostar de medicina. E aí eu descobri que eu gostava dos animais, e aí eu comecei a sofrer assim no curso. Eu falei: não, nas aulas práticas. As aulas práticas já é bem mais pra frente, assim, por isso que eu fiz o curso quase todo. Então foi lá na frente que eu descobri que não era isso. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais em dar aula. Agora uma pergunta de pai. Como é que foi, e aí me responde honestamente, né? Essa comunicação, assim, eu vou trancar e vou comunicar com meus pais que eu vou trancar. Como é que foi isso pra você? Ou você não tava nem aí? Fala, eles que se dão. Eu acho que eu não tava nem aí. Na verdade, assim,
Me preocupou um pouquinho, claro, porque era uma faculdade particular, não era barata. Eu via o sofrimento que era para pagar, né? A gente dividia, né? Eu pagava um pouco e você também pagava um pouco. Acho que minha mãe também na época ajudava um pouco, porque era um curso muito caro. Como eu já trabalhava como professora, né? Eu conseguia ajudar, mas era muito caro. Isso aí foi o que me pegou um pouquinho, né? Tipo assim, nossa, eu tô jogando todo esse dinheiro fora. Mas também, ao mesmo tempo, e hoje eu tenho também essa consciência de que eu não acho que foi um dinheiro jogado fora. Foi um investimento para a vida e eu aprendi coisas que eu trago para a vida. Hoje eu tenho um olhar para os animais diferenciado que eu não tinha antes. Então eu consigo tratar os animais de uma forma diferente, um respeito diferente. E até pra gente, humano mesmo, porque eu estudava em livros de medicina humana também. Então tem muitas coisas da nossa saúde que eu lembro vagamente e falo, eu já vi isso na veterinária, eu conheço, ou alguma curiosidade, né, em casa, numa conversa, você sabia que isso, aprendi na veterinária. E você lembra como é que foi a reação dos seus pais em relação a você trancar essa matrícula? A do meu pai... Eu acho que ele ficou um pouquinho sentido, assim, eu acho. Mas como meu pai é uma pessoa que costuma me apoiar em tudo, em todas as minhas decisões, ele falou, se é isso que você quer, ok, tô com você. Agora, a minha mãe, ela... A minha mãe é mais assim, ai. Sabe, a minha mãe, ela é mais brava, então... Eu não sei, eu acho que ela não ficou muito satisfeita, mas hoje acho que já tá melhor, assim, tá tudo bem, porque dá pra ver como que eu tava sofrendo antes, assim, não tava legal, não tava me fazendo bem, então hoje já tá tudo bem. Quando você me falou que ia trancar, eu realmente senti, falei, poxa, queria que ela terminasse, lógico, né, queria que terminasse, né? Sim. Já chegou até aqui, não pelo investimento financeiro, mas por terminar aquilo que começou. Uhum. Mas eu pensei comigo que eu faria a mesma coisa. Eu faria mesmo. Sim, primeiro eu pensei, você falou que ia trancar, né? Eu falei, ela não vai voltar. E depois eu pensei, eu faria a mesma coisa. Não está satisfeito? Deu. Já chegou até ao ponto de você ter certeza que não queria, não tem por que insistir. Uhum. Então fica tranquila. Tá? Você continua tendo meu apoio. A minha mãe também falou, você não vai voltar. Eu lembro dela falando, eu falei, depois eu volto. Você não vai voltar. E realmente eu voltei. Você sabia também que não ia voltar, né? Na verdade, no fundo, lá no fundo, eu pensava em talvez passar um ano, dar uma aliviada na mente, na cabeça e voltar ou trocar de faculdade. Eu cheguei a ver o currículo, né, em outras cidades, mas o currículo era muito diferente. Eu teria que refazer algumas matérias. Aí eu desisti de vez. Então, realmente, na época eu não conseguia passar na frente da faculdade, assim, que eu ficava... Hoje já tá tudo bem, eu já consigo falar melhor sobre isso e tal, faz parte da minha vida, né? Então, eu não posso jogar essa história fora. Anitta, como é que surgiu... a sua vida também, embora seja bem jovem, é de constante mudança, né? Da música para o veterinário, voltou para a música, para a sala de aula, enfim. E agora como artesã, mandando ver, fazendo o maior sucesso, Anitta Gurumi. Me conta sobre essa história com amigurumi, me mostra alguma coisa, se você puder. Sim. Então, o amigurumi eu comecei a fazer na pandemia. Eu conhecia assim, a técnica em si, né, os bonequinhos. Eu acho que eu não sabia que o nome era esse na época, eu falava só que era bonequinho de crochê e achava muito bonitinho, mas também nunca pensei em fazer. Aí veio a pandemia, ficou todo mundo isolado, né, todo mundo trancado. Na época eu ainda era professora, comecei a trabalhar de casa, dar aula online, aquela coisa toda. E aí descobri um curso presencial próximo à minha casa. E aí eu comecei a fazer esse curso lá, porque aí eram poucas pessoas, né? A gente tinha espaço, né, entre as pessoas, e aprendi a fazer lá.
E aí eu fui fazendo e logo depois, acho que uns 2 meses depois, que foi bem no final do ano que eu comecei a fazer amigurumi, no ano seguinte a gente voltou aos poucos para a escola de forma revezada. E aí eu levava para a escola no tempo livre, eu ficava lá crochetando. E a minha primeira venda foi com a pedagoga. Eu estava fazendo curso ainda e a pedagoga encomendou um polvinho. Aí eu fiz o polvinho, vendi, e aí eu comecei a mostrar no Instagram. Aí 1 mês depois, mais ou menos, eu já abri o Instagram e comecei a divulgar. E hoje tem 5 anos de amigurumi. Sua primeira peça, você sabe o que foi, lembra? Foi o polvinho. O polvinho. Acho que tivesse sido o leão. É porque, na verdade, estava ao mesmo tempo. Sim. Né? A primeira peça mesmo de todas para aprender do zero foi o leão. Eu tenho ele. Pega o leão lá pra mim. Foi o leão. Aqui é chique, tem introdução. Dá pra pegar as outras coisinhas. Ali tem uma plaquinha aí atrás, ó, que dá pra mostrar. Essa aqui? Pode pegar. Então, aí a primeira peça de todas, quando eu cheguei no curso, a professora falou: o que você quer fazer? E me deu um tantão assim de receita, que o nome é receita, pra eu escolher. Aí eu escolhi esse leão, é o Leão Edu, o nome dele. E aí, enquanto eu fazia esse leão, foi quando a pedagoga me viu fazendo. E ela perguntou: você faz polvinho? Eu falei: faço. Tava aprendendo a fazer, gente, porque eu sou dessas. Falo: faço, depois eu me viro. Aí eu fiz o polvinho pra ela. Aí em seguida, a minha amiga pediu passarinhos, porque ela estava grávida na época, aí eu fiz uns passarinhos de porta. Inclusive, foi a partir dessa amiga que eu dei um passo assim para realmente fazer o amigurumi. E essa amiga, Aline, ela também me ajudou na escolha do nome, Nita Gurumi, e foi por aí. Aí eu fiz, né, o passarinho para ela, fiz o polvinho, e esse leão, como foi o meu primeiro de todos, eu nunca tive coragem de vender. Alguém depois me pediu um leão, eu fiz outro igual para vender, mas esse aqui eu nunca vendi, porque foi o meu primeiro. Foi você que pensou no nome ou foi sua amiga que pensou? Nita Gurumi? Foram as duas coisas, né? Eu tava comentando com ela que eu ia abrir o Instagram e que eu queria um nome legal. Pensei em várias ideias e aí eu acho que ela... Não sei. Você chegou até a colocar em votação? Isso. É porque eu não sei se foi uma brincadeira, mas ela falou alguma coisa tipo: Nita Amigurumi, Anita Gurumi, um negócio assim que ela falou. E aí eu peguei 4 nomes assim que me veio em mente. Eu acho que eu cheguei a colocar Leãozinho Crochê também, na época, por conta do leãozinho. E aí eu coloquei... Um dos nomes era Nita Gurumi, e aí eu abri uma votação no Instagram. Perguntei também para colegas da escola: qual o nome que você acha mais legal? Esse aqui ou esse aqui? E cheguei na conclusão do Nita Gurumi, que na verdade eu acho que era Nita Migurumi, ou Anita Gurumi, uma coisa assim. E aí eu resolvi só tirar o A, né? E deixar o Nita Gurumi. Isso é uma técnica, pelo menos parece japonês esse nome, Gurumi. Sim. Amigurumi. Amigurumi é uma técnica japonesa e significa boneco ou bicho de pelúcia, né? Como se fosse um ursinho de pelúcia, feito em crochê ou tricô. É tipo urso de pelúcia de crochê. Sim. É mais ou menos isso que significa. Para te achar no Instagram, Nita Gurumi. @Nita Gurumi. Tudo junto. É um pouquinho difícil, mas Nita Gurumi. O seu nome que você criou é muito mais fácil de identificar, por exemplo, com o que você faz, igual no processo da marca. Tem muita gente que ainda não entende o que é, o que eu até que acho legal, mas aí eu ainda estou na fase de ter que explicar. Sim, a ideia foi essa mesmo, é dar uma misturada com o meu nome e o nome da técnica para as pessoas associarem a técnica ao que eu faço. E por falar em nomes e técnicas e projetos, a gente tem um apoio para essa ideia, né? Não é bem eu não gosto de dizer que é um podcast, é um bate-papo, é um falatório. E a gente está começando agora, mas temos um apoio. Fala aí, Zé.
Rapaziada, nós temos o apoio aqui da marca Drimo, a marca de camisas exclusivas e únicas, né? Então, quem pegou, pegou, quem não pegou, sinto muito, somente no próximo lançamento. Drimo vestindo açúcar no alho. Bom, o papo tá muito bom, a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Mas a gente precisa encerrar. Anitta, eu gostaria que você nos desse 3 referências de arte em geral. Pode ser música, pode ser um artista, pode ser um livro. 3 referências de arte na sua vida. Sim. Então, a primeira referência de arte, acima de tudo, assim, pra mim é o Van Gogh, que eu amo, eu sou apaixonada nas pinturas do Van Gogh. É o que eu gosto muito, assim. E quando eu falava do Van Gogh na sala de aula, era a minha matéria preferida, né? A parte da matéria preferida. Acho que você tem Van Gogh aqui. Eu tenho aqui. Dá pra mostrar? Dá pra mostrar. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vi aquele Lego do Van Gogh, que é um Lego lindo. Pensar, eu sei alguém que vai gostar disso. Mandei a foto pra ela. Olha aqui. Tem Van Gogh. Produção, dá uma olhadinha aqui, ver se dá pra ver direitinho aí. Então, tem o Van Goghinho. Eu tenho outros artistas, né? Tem o Da Vinci, o Salvador Dalí, aqui atrás a Frida Kahlo. Mas o Van Goghinho foi o primeiro que eu fiz e eu levava sempre para a sala de aula. Os alunos ficavam apaixonados. Esse aqui também eu não vendo, é o meu xodózinho. Tem mais? Minha primeira referência é o Van Gogh. A minha segunda referência, na verdade, é um estilo musical, que é a música clássica minimalista. É o que eu ouço aqui para fazer os amigurumis, é o que me faz me concentrar, focar. Que é uma música no estilo mais Ludovico Einaudi, assim, Andrea Vanzo, Ian Thyssen. Eu gosto desse estilo musical, né? Minimalista, instrumental. E a terceira referência, talvez seja a mais importante da minha vida, na fotografia, é o meu pai. Isso é rasgação de seda demais, né? É verdade. Porque hoje também, né, depois eu fiz alguns cursos de fotografia para fotografar os meus produtos e eu sempre lembro, né, de comentários, ajudas, toques, dicas que você me passa. Eu lembro que eu era pequenininha, quando você fotografava, eu ficava lá segurando o rebatedor. Né? Pois é, segurando o rebatedor, então é minha referência maior. Que bom, super orgulho. Bom de trabalhar em família isso, né? Massageia o ego do pai. Açúcar no alho. Terminando a nossa primeira edição, obrigado pela presença e até a próxima.